Análise de Chelsea versus Manchester City pela 23ª rodada da Premier League. Partida que eu particularmente esperava uma vitória fácil do Chelsea e muito pelo contrário, né? Mesmo com o momento fragilizado do Manchester City, a gente tomou uma surra. Sim, eu vou comentar sobre o Roberto Sanches nesse vídeo, porque não tem como tirar o elefante da sala, né? Ele tá aqui. E o City marcou gols com Phil Foden, Erling Haaland e Gvardiol. O Chelsea marcou gol com Noni Madueke. Basicamente, este foi o resumo do jogo. Vamos analisar também a parte tática, eu acho que ela foi muito importante para determinar essa partida, e vamos analisar o que é que rolou em campo de verdade. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, um milagre aconteceu nesse jogo e não foi o Cole Palmer, foi o Chelsea que executou a formação que mandou para a Premier League pela primeira vez na vida. Sim, nós jogamos hoje em 4-2-3-1 e não foi porque a gente queria, e sim porque Pep Guardiola empurrou a gente tanto para trás em campo que não tinha como não executar. Isso é muito interessante, cara. Maresca hoje, ele não conseguiu executar a ideia dele direito. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele falou, né, que faltou só um detalhe. Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente apanhou feio taticamente, cara. Taticamente, a gente não conseguiu entregar uma partida. O City impôs ritmo no jogo e a gente ficou no ritmo do City. Apenas no começo da partida, nos primeiros minutos, a gente conseguiu fazer uma pressão decente e conseguiu impor minimamente algum ritmo. Só que depois disso, acabou. A gente simplesmente foi empurrado para trás a cada minuto de jogo. E a cada minuto de jogo, o Manchester City se tornou um time ainda melhor. Hoje, a formação de Pep Guardiola foi 4-3-3, uma formação que é muito padrão dele, mas a execução dessa formação foi bem diferente do habitual, que ele normalmente entrega no Manchester City. E o Chelsea foi para campo com 4-2-3-1, que o que foi executado até porque não dava para subir a linha e formar outra formação, é claro, né? O design que a gente nota no Manchester City nesse jogo, 3-1-5-1, 3-1-4-2 e basicamente o 4-3-3 também. O que Pep Guardiola fez de tão revolucionário nessa partida foi utilizar os jogadores em suas determinadas posições. E muita gente falando que o Omar Marmoush, ele tava jogando, né, como segundo atacante ali atrás de Erling Haaland. Não é um fato. Ele na verdade tava na ponta esquerda, ele jogou de ponta. Só que ele é um cara especialista em penetrar espaço, até porque ele é um camisa 9. Então em muitos momentos há uma centralização de Marmoush e uma busca por espaço para tentar fazer o gol. Mas não só dele, Phil Foden também fez algo muito parecido. Muitas das vezes o corredor era preenchido por Matheus Nunes ou Gvardiol em ambos os lados do campo, então tanto Foden quanto Marmoush buscaram esse espaço. Inclusive, essa formação ela é muito boa porque ela abre um leque de interrogações na cabeça de todo mundo, você não sabe de fato que formação tem em campo. E realmente, essa foi uma partida que foi muito difícil de notar qual formação real estava em campo, cara. Tava muito complicado, foram muitas variações, foi um jeito muito inteligente de usar os jogadores e ele só fez o básico, que é usar os jogadores em suas determinadas posições. Gvardiol jogou como lateral, Matheus Nunes jogou como lateral, sem inversão, sem palhaçada, sem sobreposição. Eles apenas foram a posição exata deles de campo e aproveitaram as oportunidades. A gente vê Gvardiol com movimentações super inteligentes para dentro da área em diversos momentos e criando jogadas como um lateral que sabe explorar o espaço do campo. O Matheus Nunes também fazendo algo muito parecido e funciona muito bem, cara. Ele foi pro simples, pro básico e executou dentro das fraquezas do Chelsea o que ele podia punir. Então a gente vê várias ligações diretas onde explora os nossos marcadores que estão mal posicionados até para poder tentar subir a linha. Toda vez que a gente tentava subir uma linha, eles faziam aquela movimentação de bola enfiada para Haaland, Marmoush aproveitando esse espaço que Haaland vai criar, né? Já que os marcadores têm que afundar para tentar marcar ele, Marmoush penetrando esses espaços vazios. Uma pena que ele não estava acostumado com a linha de impedimento da Premier League e do Chelsea, né? Ele simplesmente ainda não tá pronto para isso, até porque ele acabou de chegar ontem, né? Tanto ele quanto o moleque, o tal do Kusanov, que fez uma partida bem ruim, uma estreia das piores possíveis, mas muito do porquê ele não tá adaptado ao que é a Premier League. É uma questão de tempo, provavelmente. Se vocês prestaram atenção, esse Kusanov tava mais com a ideia ali de tentar fazer o que normalmente faz um Kyle Walker, né? Ele ia tentar fazer essa função, só que é muito difícil, ele acabou de chegar, ainda não tem instrução suficiente, vai demorar alguns meses aí pra ele se adaptar à Premier League. Então, basicamente, essa foi a dinâmica do jogo. O Chelsea teve vários problemas e nessa partida de hoje foi difícil achar protagonistas, né? O jogo foi taticamente tão superior pro Manchester City que tava difícil ver qualquer pessoa brilhando no time do Chelsea nesse jogo. Mas foi fácil achar os vilões da partida. E nos pés de Robert Sanches a gente tem as maiores merdas. Também no posicionamento ruim, né? Ele erra alguns passes, ele erra algumas saídas de bola. Não fica só nesse erro, cara. Em momentos muito ruins de Robert Sanches que lembraram o Naná do Manchester United. Ele espalmando aquela bola pra frente, Marmoush aproveitando aquele momento. Se ele tivesse mais adequado a linha de impedimento, aquilo ali teria sido gol do Manchester City, ok? Até se ele não tivesse no lance, se ele tivesse deixado o outro cara que tava do lado dele chutar, teria sido gol provavelmente.
Então era uma partida que poderia estar 4-0. Até porque o gol que a gente faz é num erro bizarro de Kusanov, um erro duplo, inclusive. Ele erra o duelo aéreo, ele erra a movimentação e depois ele erra a cabeçada pra entregar a bola pro goleiro dele. Ele erra em todos os sentidos e entrega um lance de graça. Nicolas Jackson não produz esse lance por sua pressão alta, brilhante ou algo do tipo, até porque ele não é bom nisso. Ele produz esse lance com um erro bizarro da marcação do Manchester City. Os dois zagueiros tiveram dificuldade, sinceramente, nesse jogo, cara. Foi muita dificuldade pra parar as jogadas do Chelsea e eu sinto que o resto do time ajudou bastante, né? O Manchester City fez aquela também, né, de quando ele não tava com a bola, tirar todo o espaço que a gente tinha, condensar muito bem as linhas. A gente tenta fazer a mesma coisa, mas não conseguimos parar a velocidade do Manchester City, a dinâmica que eles trazem pro jogo. A gente simplesmente fica preso no esquema deles até os gols saírem, né, até eles desbloquearem. Inclusive, usando muito bem as peças que ele tem e as características que tem dentro do elenco do Manchester City. A gente não tem nenhum centroavante como Haaland, a gente não tem nenhum ponta como o Marmoush, que pode penetrar espaço com maestria. Então, eles tendo essas coisas, eles usaram da melhor maneira possível, cara. Eles percebendo a falta de força física desse meio de campo que tá muito abalado no Manchester City nos últimos jogos, eles simplesmente conseguem usar um jogo mais de passe, mais lento, mais pensado e usar as boas características, né? A gente viu uma criatividade vindo muito do pé de Gundogan nesse jogo, ele criando algumas jogadas inteligentes ali, alguns acionamentos inteligentes. Então, de fato, cara, o que o City fez de diferente do Chelsea nesse jogo foi usar bem as suas peças, foi executar bem sua formação, foi fazer o básico bem feito, o que o Chelsea não consegue fazer. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre Palmer nesse momento. Ele ganhou uma oportunidade muito grande e ele não chuta pro gol. Ele passa a bola pro centroavante dele, pro homem-gol do nosso time. E, sinceramente, essa não é uma decisão errada, mas ela é errada do ponto de vista quando você sabe quem é Nicolas Jackson. E nos jogos grandes, ele desaparece. Sinceramente, eu tenho dificuldade até de contar a assistência dele nesse jogo. É o que faz a nota dele ficar um pouquinho mais alta do que o normal. Mas a assistência dele não é nada demais, cara. Ele só faz um passo pro lado num erro bizarro. Ele só não estraga uma jogada simples. Se ele não conseguisse fazer um passe decente ali, cara, você podia mandar prender o jogador. Podia botar ele dentro da cadeia já, que seria um crime. Se Madueke não conseguisse empurrar aquela bola pro gol, também seria um crime. A assistência dele não é nada demais. A coisa que é demais é a movimentação de Madueke. Nesse lance ele foi brilhante, cara. Ele é um ponta, lembrando. Olha a movimentação dele se você quiser rever ali aquele lance do jogo. Ele simplesmente acha o espaço correto. Ele acha o que vai acontecer, ele prevê o lance e ele faz a movimentação perfeita. O que eu venho elogiando muito em Madueke, né? Eu falo, ele tá fazendo gols por mérito dele, não por causa da formação. Porque ele acha o espaço, porque ele faz o diferente em campo, cara. Não são todos os jogadores que vão fazer isso. E é claro, isso tem um custo, cara. Se você prestou atenção na parte defensiva do jogo, por exemplo, o Jadon Sancho estava bem melhor posicionado que ele. Em muitos momentos o Sancho estava fechando o espaço certo. Madueke estava mais preocupado com o ataque. Mas não quer dizer que você esteja fazendo a coisa mais fácil, mais certa. Você vai gerar um lance de gol. E foi muito importante essa movimentação dele pra gente conseguir fazer o gol, cara. Ele achou o espaço correto. Isso movimentou até melhor que o nosso centroavante, sinceramente, cara. Isso é muito legal. O City em crise acha os seus protagonistas nesse jogo. Ederson, o goleiro deles, foi brilhante. Ele fez boas defesas, estava bem posicionado, jogando muito alto em campo e participando da fase criativa do jogo. Ele chega a dar uma assistência, uma ligação direta brilhante, cara. Mas é claro que o mérito desse gol é mais do nosso goleiro, Robert Sanchez. Ele foi o maior assistente. Eu diria que ele jogou bastante pro Manchester City durante toda a partida, cara. Foi incrível quanto ele foi o 12º jogador desses caras. Cara, eu juro pra você que eu não sei explicar o porquê ele estava adiantado. E sim, você pode pegar e botar a culpa em Chalobah e falar: ah, mas ele caiu no lance. Ele tá marcando Haaland. É muito difícil. Não é uma tarefa tão fácil assim marcar esse jogador. E o que eu posso dizer pra vocês nesse momento é que o erro de Chalobah, ou a escorregada que ele deu, não justifica o gol. Haaland não tinha espaço e tempo o suficiente pra fazer um gol em condições normais. Quando ele puxa aquela bola pra trás que derruba Chalobah, que fez o movimento certo, é a leitura certa da jogada, ele não deveria ter como fazer um gol daquela direção, a não ser que ele desse um chute ridículo. Só que ele não precisou dar um chute ridículo. Sabe por quê? Porque o nosso goleiro genial estava completamente mal posicionado. Ele tá acostumado com o que Haaland faz, que é ganhar na velocidade do marcador e sair na cara do gol. Então ele tenta antecipar esse lance com a inteligência dele de ler a jogada. Só que dá errado, porque Haaland breca o lance. E aí, no momento que você tenta prever o futuro mais uma vez, goleiro filho de uma
puta! Você de novo faz uma cagada e estraga a porra da jogada. Maldito desgraçado. Mais uma vez o meu goleiro, o goleiro maravilhoso do meu time, estragou um lance, cara. Mano, é tão difícil de entender, porque vai ter gente defendendo essa merda, cara. Ele erra o jogo inteiro, e aí ele faz uma defesa decente, duas defesas decentes, que qualquer goleiro que joga bem em nível europeu faria, e aí a gente passa pano pra ele, a gente passa a mão na cabeça dele, cara. Assim, mano, eu vejo o Kepa de vez em quando fazendo umas cagadas, assim, errando. Só que esse cara não é de vez em quando, é em todo jogo. E todo jogo difícil é a mesma merda. É o mesmo cara fazendo merda o jogo inteiro, cara. E as pessoas continuam passando pano pra Robert Sanchez, cara. E sinceramente eu não sei mais o que dizer. Eu precisei fazer isso aqui separado. Eu não aguento mais, velho. Eu assisti partida com esse goleiro, velho. Eu não entendo porque o nosso treinador tá simplesmente passando a mão na cabeça desse filho de uma... Eu não entendo porque Enzo Maresca insiste em defender o errado. Insiste em defender um goleiro que só faz cagada. De fato, eu não entendo, velho. É chegar na entrevista coletiva e falar, eu quero um outro goleiro, cara. Ah, mas ele tem que fazer média com a direção do clube, né? Porque tem que usar esse merda pra valorizar ele, né? Mas como é que você valoriza um goleiro que faz isso, cara? Como? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Eu termino por aqui, cara. A análise do jogo termina por aqui. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, velho. É só isso. E eu não vou abrir pra Robert Sanchez. Você já sabe, né? Ele faz parte de quem jogou mal. E pra mim ele foi o pior dessa partida e uma completa decepção, uma completa desgraça. Eu achei que ninguém ia conseguir fazer uma partida pior do que a de Kusanov. Só que ele conseguiu, cara. Eu começo aqui com o Chelsea em primeiro lugar. Quem jogou bem nessa partida do Chelsea? Apenas Noni Madueke. Eu diria que Chalobah tem alguns lances brilhantes também. E Reece James também estava muito bem dentro da partida. Pelo menos em boa parte dos momentos ali no início do jogo. Mas depois tem tanta oscilação que é difícil falar que eles jogaram bem. Eu poderia citar Nicolas Jackson positivamente, só que eu não sinto que ele fez quase nada no jogo. Ele dá uma assistência, mas ele mata alguns outros lances e ele simplesmente é inútil como camisa 9, cara. É um camisa 9 que não tem confiança nele mesmo pra ser protagonista de uma partida. Então não tem como eu falar bem dele, cara. E acaba por aqui quem jogou bem. Quem jogou mal no Chelsea, cara? Jadon Sancho, Moisés Caicedo, Enzo Fernandes... Palmer também não fez uma partida boa, cara. Eu senti que a partida de Palmer foi bem fraca mesmo. Completamente perdido ali no meio dessa bagunça que foi esse jogo, onde a gente apanhou muito. Teve muito que fazer um monte de coisa pra cumprir a função tática. E Vaikoil foi tenebroso, cara. O que ele sofreu nos duelos contra Haaland, o que ele sofreu pra lidar com Foden, o que ele sofreu pra lidar com as movimentações de arrumar Marmouche, não está escrito, cara. Ele apanhou o jogo inteiro. Foi terrível a partida de Coil. E é evidente que eu não vou falar de mais ninguém, cara. O resto eu não vou falar. E sim, eu não gostei da partida de Caicedo não, cara. Achei que hoje ele precisava participar um pouco mais da defesa de uma maneira mais inteligente e a gente não teve, ok? Teve muita dificuldade nesse jogo, por isso mesmo que eu coloquei ele aqui. Hoje foi um dos poucos jogos, né, dessa temporada tão completa dele. Ele não foi muito bem, inclusive Palmer também junto nesse baile aí. E agora falando do Manchester City, cara. O momento do Manchester City é ruim, porque tem muitos lesionados, estão sem confiança, estão muito mal e hoje a gente viu alguns pontos interessantes, né? De quem jogou bem no Manchester City, eu falo de Erling Haaland, que tá sendo protagonista em vários jogos difíceis que ele tá jogando muito bem. O jogo criativo, o jogo de posse dele tem melhorado muito, cara. Ele tem conseguido administrar sem um 9 que afunda a marcação e ainda criar o jogo. Tem sido cada vez mais letal, né, com passes decisivos no jogo. E o Foden voltou a ser um jogador importante, a criar bons lances, a ser perigoso na cara do gol. Recebe uma bola ali e foi matador, né? Não é muito difícil, nosso goleiro é ruim mesmo, né? Não vai trazer nenhum perigo aí pra ele. Eu cito aqui também a estreia de Omar Marmouche. Eu acho que, devido às proporções de um cara que mal treinou, foi muito bem. Foi muito inteligente. Tem muito ainda a melhorar, mas eu gostei da estreia dele, cara. Assim, outro que eu falo aqui é Vardiol, que é quase o MVP dele, se não fosse Haaland. Mas Vardiol fez uma partida maravilhosa. Que lateral bom, cara. Assim, na parte defensiva, quando você pressiona demais, ele vai falhar. Mas eu acho que a maioria dos laterais falharia numa situação dessa. Só que, cara, quando tu deixa ele na frente do gol, quando tu sobe a linha, ele era um zagueiro, é tão bom na frente que é impressionante, cara. Cria muito, ataca o espaço, sabe fazer gol, é muito bom, ok? Adorei a partida dele. Cito aqui também Matheus Nunes, gostei. Partida boa de Matheus Nunes, jogou muito bem. Achei completinho nesse jogo. E Ederson também foi maravilhoso em campo, cara. Eu acho que a partida de Ederson foi muito legal. Kovacic eu cito aqui porque eu vi gente falando no Twitter que, nossa, compararam Caicedo com Kovacic. Cara, Kovacic é um ótimo primeiro volante, em primeiro lugar. Ele tem sido primeiro volante muito bem, substituído bem Rodri. Só que é impossível substituir Rodri, é claro que ele não vai conseguir fazer a mesma coisa. E em segundo lugar, Kovacic é um dos melhores jogadores da Europa. A carreira dele é muito superior
superior a de Caicedo. Parem com essa merda, cara. Não desrespeite um jogador do nosso time. Ele fez parte daqui, ele fez história aqui, ele foi fundamental pra nossa campanha de Champions, porque Kovacic tá fazendo uma boa temporada devido às proporções do que é o Manchester City, cara. É um dos poucos que joga bem em campo. E, de fato, eu acho um desrespeito muito grande, cara. E aqui eu cito de quem jogou mal no Manchester City, cito Kusanov como separado, estreia horrível, mas volto a falar a mesma coisa de Marmoush, cara. Devido às proporções, a gente entende porque que rolou uma partida tão ruim dele. Ficou completamente sem confiança depois da falha e depois do cartão amarelo, cara. Ficou totalmente ferrado em campo, mas normal. É um jogador talentoso, cara. Eu acho que com o passar do tempo aí ele vai ganhar o espaço dele. Bom, cara, e pra finalizar esse vídeo aqui, eu diria que, apesar de eu esperar uma vitória do Chelsea, um jogo melhor, é normal que Enzo Maresca apanhe pra o cara que ensinou ele a fazer o que ele faz. Lembrando que esse cara é uma cópia de Pep Guardiola. O normal é passar 4 anos e ele continuar apanhando e apanhando, jogo atrás de jogo, ok? Esse é o comum. Eu finalizo por aqui. Em uma situação padrão, normal mesmo é a gente perder pro City. Um dos motivos porque eu não gosto da ideia de um treinador guardiolista. Enfim, cara, chegando aqui no final, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like. Outra opção que você tem aqui é de hypar o vídeo aí na aba de comentários, passando do lado, ajuda bastante o canal, vai fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, é muito importante, né? Nesse vídeo aqui de análise de jogo, tem esse apoio. Enfim, eu agradeço a presença de todos, obrigado, é isso, tchau.